Cartas de Luz. Cartas de Luz, como já mencionado, mas não custa ser repetido, é um podcast que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos dessa doutrina libertadora, consoladora, esclarecedora. Então, com muita alegria, hoje nós teremos um programa um pouco diferente. Hoje nós vamos falar de um trabalho muito edificante e vocês conhecerão logo a seguir. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu sou de Montes Claros, moro em Montes Claros e aqui exerço a profissão de juíza de direito, melhor dizendo, o cargo de juíza de direito. Entretanto, além da paixão pelo direito, sou também apaixonada pela doutrina espírita. E por isso dedico ao estudo e à prática, embora com muitas imperfeições, mas a prática, procuro praticar os ensinamentos dessa doutrina. Convido vocês a nos seguirem no YouTube, Cartas de Luz Podcast, também no Instagram, e vamos levando o nosso trabalho adiante com Jesus, a quem neste momento nós rogamos que nos ampare, que nos oriente, que nos abrace com o abraço de paz, de amor, de serenidade. Jesus, esse mestre querido, esse amigo maior, inspira a cada um de nós, especialmente aos nossos convidados, a quem trouxe ou pretendemos levar todas estas vibrações de amor e de luz. Muito obrigada, Jesus. E, sem mais demora, vamos fazer com que vocês conheçam os nossos dois convidados de hoje, Pierre Figueiredo e Silvia Servo. Já são dois amigos, viu, gente? Estou conhecendo ambos hoje, né? Mas já vimos há algum tempo tratando, falando da doutrina, e eu assisto com assiduidade o trabalho deles. Então, o Pierre, ele nasceu em 1971, ele é formado em gestão de empresas e marketing. Ele conheceu o espiritismo em 2005. E ele, em 2012, ele frequentou muito tempo as casas espíritas. E, em 2012, ele promoveu a abertura de uma casa espírita na internet para exatamente promover a doutrina, esta doutrina maravilhosa. O canal se chama La Maison du Spiritisme e fala exatamente sobre temas espíritas, convidando palestrantes de diversas áreas, com diversos conhecimentos, para palestrar, para falar do espiritismo na sua casa espírita. Pierre, muito obrigada, esteja à vontade, e apresento para vocês também a Silvia Servo. A Silvia, ela é formada em letras, português e francês. Ela foi professora de francês durante muito tempo e trabalhou em banco, onde se aposentou.
Ela é palestrante espírita e, conhecendo o canal do Pierre pelo Facebook, admirou bastante aquele programa, primeiramente por gostar, né, amar a língua francesa e depois por amar o espiritismo. Também ela já conhece a França, já visitou por 4 vezes e ela foi convidada pelo PR para ser parceira no seu programa. Então, com a maior alegria, apresento a vocês Pierre e Sílvia para fazerem os seus cumprimentos e as suas considerações iniciais. Gente, muito obrigada. Fiquem à vontade. Sílvia, se quiseres. Pois não, Sílvia. Eu agradeço o convite da Rosana para participar do programa Carta de Luz. É uma honra estar aqui, poder falar do programa da França, poder falar das nossas atividades e poder divulgar a doutrina espírita. Nós é que agradecemos, Sílvia. Que Jesus te abençoe. Pierre, com a palavra. Agradeço o convite da nossa amiga Rosana e é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para falar de Jesus, para falarmos de espiritualidade. E creio que o espiritismo é uma maneira ótima de fazermos isso tudo. E mais ainda, de nos conhecermos, de sabermos como partilhar o melhor de nós. E é com muita alegria que participo aqui ao vosso programa. Então, a gente está aqui para conhecer mais sobre vocês e o trabalho de vocês tão edificante. E então, nós começamos a perguntar, tanto para um quanto para o outro, como que se procedeu o primeiro contato de vocês com o espiritismo. Né? A gente falou um pouquinho, mas a gente gostaria de saber um pouco mais. E também se vocês já têm um berço espírita, já vêm de um berço espírita, ou vieram, né, de outra religião e abraçaram o espiritismo, como que aconteceu isso? E vocês fiquem à vontade, né? O que quiser falar primeiro, né? Qual que seria, então, essa experiência? As damas primeiro, então? Sim, as damas primeiro. Eu venho de um berço católico, mas a minha mãe, na minha idade de 16 anos, se interessou pelos fenômenos espíritas, por conta de uma amiga que trabalhava com ela, e começou então a frequentar os trabalhos na casa dessa amiga. Até então, ela frequentava a Igreja Católica com muita assiduidade, me levava, participei do catecismo católico. Ela me vestiu de anjo durante 7 anos nas procissões católicas, mas quando ela se interessou pelo fenômeno espírita, pela sobrevivência da alma, pela comunicabilidade, então ela resolveu seguir esse caminho do espiritismo e me levou juntamente com ela para que nós pudéssemos conhecer o centro espírita, onde ela se apaixonou e eu também logo em seguida, e permanecemos nesse caminho até então. Que bacana, Silvia, que bom. E você, Pierre? Eu nasci num berço católico e só foi em 2005 em que a minha irmã que estava vivendo em Portugal, em Viseu, me convidou para
partilhar uma reunião e dar o meu parecer sobre o que era dito ali. E quando entrei nessa sala, com mais de 600 lugares assentados, uma grande sala mesmo, hum, comecei a ouvir o que era dito e fazia eco com o meu pensar, o meu viver, e era dito de uma melhor maneira do que eu podia fazê-lo naquela época. E então participei durante o mês todo, o meu mês de férias lá, e quando voltei aqui para a França, fui à procura de um centro espírita, em qual eu fiquei 7 anos a trabalhar, fazendo tudo o que eu podia, e foi aí que comecei o meu reencontro com o Espiritismo, porque não pode ser de outra maneira de se sentir em casa assim tão facilmente, tão rapidamente. E foi em 2002 que eu tive essa iniciativa de ah, ah, proporcionar uma casa espírita na internet para quem não tenha a possibilidade de ter um por perto. E foi crescendo e os projetos foram numerosos. Hoje estamos aqui reunidos por causa dessa vontade de divulgar o espiritismo, o que é realmente o espiritismo. Ô Pierre, me parece que aí, né, é claro, pela própria história, né, do espiritismo, parece que aqui no Brasil a gente tem bem mais centros espíritas do que aí, não é? É verdade. Centros físicos, né? E eu acho que é esta também a razão, não é? Dessa sua necessidade, né, de possibilitar às pessoas que não moram próximo a centros, não têm nas proximidades, de terem acesso, não é? É Então, é uma verdade. iniciativa, assim, realmente muito interessante essa, né? Então, realmente, quando eu comecei a assistir, me surpreendeu, né? Pelo nível de conhecimento, pelos programas, pelas apresentações que vocês fazem, né? Achei um trabalho assim feito com muito esmero, com muito entusiasmo pela doutrina. Então, assim, fiquei encantada com o trabalho de vocês. E eu perguntaria aqui para a Sílvia, para que ela nos contasse com detalhes, aí, com mais detalhes, como foi essa experiência, né, de conhecer o canal, do contato com o Pierre, da parceria, enfim, que vocês têm, né, nesse trabalho. Então, Rosana, logo que eu me aposentei, eu comecei a procurar conteúdo na internet em francês, né, para voltar a ter contato com a língua francesa, para estudar. E passeando pelo Facebook, eu vejo o Pierre fazendo um programa, uma apresentação falando de ninguém menos que Chico Xavier. E aquilo me aguçou a curiosidade, porque eu pensei, como é que pode na França alguém estar falando de Chico Xavier, conhecer a vida de Chico, falar da caminhada de Chico, se interessar por Chico Xavier, e foi aquilo que me chamou a atenção. Não imaginava que pudesse, na França, alguém estar tão interessado assim na vida de Chico Xavier. E ali eu fiquei ouvindo, procurei saber o que era aquele canal e comecei a participar dos estudos que havia ali semanalmente, que há até hoje ainda, os estudos, as apresentações para o público nas quartas-feiras com temas variados. Comecei a participar no chat, colocar as minhas ideias, dizer o que eu achava, marcar a minha presença para que eles percebessem que eu estava ali, seguindo. Fiquei também muito encantada com isso, como a Rosana ficou encantada com
as emissões do canal e comecei a participar. E depois de um momento, o Pierre, então, me convida a participar com eles na plataforma, junto com o grupo. No início, eu fiquei muito indecisa, muito temerosa por conta da língua. Eu estava muito tempo afastada. A língua francesa não era uma língua corrente, embora eu havia conhecido na faculdade, depois com um tempo de aulas, mas já fazia uns 10 anos ou mais que eu estava afastada da língua. E ele foi me incentivando com muita delicadeza, com muita amizade, com muito carinho. Eu fui me sentindo à vontade para poder me comunicar na língua, com todas as dificuldades que eu tinha e tenho ainda, mas o grupo me acolheu com muito carinho, com uma amizade muito grande. Então, isso foi me deixando à vontade para começar a me expressar na língua e poder participar do canal. E isso foi crescendo, não é? Ao longo dos meses, já faz mais de um ano, já faz um ano e meio que eu estou ali com eles na plataforma. E, as atividades foram se duplicando, a alegria de estar ali foi sendo cada vez maior e tornou-se o que hoje essa vontade de divulgar cada vez mais e de aprender a doutrina espírita. Ô Pierre, você é, né, francês com ascendência portuguesa. E a gente fica curioso, então, de saber como que essas duas culturas influenciaram a sua jornada no Espiritismo. Algo especial? Você poderia nos dizer? Acho que é uma riqueza de poder ter esta cultura dupla. E hoje agradeço os meus pais de me terem forçado a aprender a língua portuguesa. Aliás, foi o meu avô materno que pediu à minha mãe de poder falar em português com os netos. E então ele pediu para fazer tudo para que isso seja possível. E então foi assim que começou esta aventura. Claro que o fato de ter uma cultura dupla nos abre uma maneira de viver diferente. E isso eu sempre o vivi aqui em França, na escola, nas minhas relações aos outros, durante este tempo todo. E o francês é muito fechado quando se fala dessas aberturas ao mundo. E penso que falar várias línguas é uma bela abertura ao mundo. E nós sabemos o quanto esta língua portuguesa é rica quando falamos de obras espíritas. Houve hoje o nascimento aqui em França de o espiritismo, mas onde foi dado mais eco foi aí no Brasil. Não desfazendo de outras culturas e outros países, mas temos essa riqueza e penso que estou onde onde devia estar, falando as línguas que tenho que falar, que devia falar. Você fala muito bem o português. E completando aí, Pierre, curiosidade nossa também, como que você está vendo o movimento espírita aí na França? Você mora em Paris mesmo? Sim, eu nasci aqui perto de Paris, vivi durante mais de 30 anos em Paris mesmo, a 10 minutos a pé da Torre Eiffel. Certo. Ah, que legal. E agora estou fora de Paris porque, pronto,
houve as circunstâncias de uma vida que faz que há escolhas diferentes, mas Paris não fica muito longe daqui e Certo. Ahm, o que nós estamos aqui vivendo com o movimento espírita, que quando eu entrei aqui no- neste ambiente, havia muito mais centros aqui em Paris, mais de 30 centros espíritas, e tínhamos reuniões regulares com quase todos esses centros. Hoje temos 30 centros espíritas no país, é muito. E então a dificuldade que nós temos aqui ahm, para vencer acho que é o materialismo. Esse pensamento que estamos vivendo no dia a dia, do consumo, ahm, e isso deixa aqui em cada um de nós alguns hábitos que vão contra a nossa verdadeira natureza. Então eu penso que é isso que nós temos que compreender, que nós não somos daqui, só estamos aqui por um tempinho só. É verdade. Nós não somos daqui. Eu perguntaria assim, a Sílvia, ô Silvia, qual você acha que houve algum desafio até agora nesse trabalho, nessa parceria? E se houve, qual a sua impressão, qual que você considera como o maior desafio para esse trabalho de vocês? Rosana, existem muitos desafios, porque é online, nós estamos longe presencialmente, embora a internet tenha nos ajudado muito, ela tem sido muito boa conosco, não é? Ultimamente, ela tem se conduzido muito bem, graças a Deus. Ela nos tem permitido preparar e realizar os estudos. Para mim, um dos maiores desafios, como eu já disse, é a língua francesa, é o fato de eu tê-la como segunda língua, mas não tendo a prática, assim, a assiduidade na língua, então é um desafio, mas é um desafio gostoso, é um desafio interessante, e eu procuro continuar estudando, continuar buscando o conhecimento da língua para me expressar da melhor maneira possível e mais clara. E os desafios são todos dos estudos, do grupo de palestrantes que nós temos, que foi fornecido pelo nosso querido amigo Orson Peter Carrara, de Matão, que foi o grande incentivador desse grupo de palestrantes que nós temos aí. Então, o desafio é estar com esses palestrantes o tempo todo, é de organizar essa agenda, mas todos são de uma bondade, de uma disponibilidade imensa, incrível, é maravilhoso. É um desafio maravilhoso trabalhar com todos, porque a educação é presente em cada um deles, é uma bênção realmente esse contato. São pessoas que eu estou conhecendo ao longo desse processo, tanto quanto o Pierre, porque eu também não os conhecia, a grande parte eram desconhecidos por mim, e eu venho a conhecê-los, e outros que eu conhecia pela internet, simplesmente, agora eu estou conhecendo pelo fato de ter contato com eles, e isso é um desafio e um desafio maravilhoso, é uma delícia poder estar com todas essas pessoas. E os desafios de preparar os estudos, de buscar, de complementar as ideias, de querer falar sempre da maneira mais clara, mais suave, mais nivelada possível, de saber falar, de colocar em prática essa fala simples, que é com a simplicidade que a gente vai chegar nos corações. E esses são os desafios que a gente está tentando, buscando e conseguindo devagarzinho para chegar nos nossos corações e nos corações dos nossos irmãos.
E então a sua experiência, de um modo geral, tem sido muito bacana, né, Silvia, pelo que você fala. E a gente vê, eu, por exemplo, sempre assisto, eu assisto e já assisti programas assim com, por exemplo, com grandes expoentes aqui, assim, do espiritismo aqui no Brasil, né? O Jorge Larrat, o Luciano Klein, o próprio Orson Carrara, né? Que é nosso padrinho, né? Ele é nosso padrinho do Cartas de Luz, viu? Então, assim, nós temos também um carinho imenso por ele. Mas, então, a gente vê realmente o nível, né? O nível, assim, a qualidade, né? Do aspecto doutrinário e dos outros aspectos também, né? Em que os programas são transmitidos. Então, a gente aproveita e faz o convite, vamos deixar o link, né? Abaixo, na descrição, para que os amigos possam acessar, que vale a pena, viu, gente? Vale a pena. E a gente, lembrando, né, que a França é o berço do espiritismo, né? Todos nós sabemos disso. Então, aproveitando aí, Silvia, tem alguma experiência, assim, alguma questão assim, diferente que você gostaria de compartilhar, uma situação inusitada? Qualquer coisa assim, bem que você achou diferente, marcante, aí nesse trabalho durante esse tempo, que você Ah, pudesse nos dizer. o trabalho com com a página Facebook, né, criada pelo Pierre, La Maison du Spiritisme, é um desafio, porque há muitas pessoas na página, eu acredito que mais de 5.000, Pierre sabe melhor do que eu, 5.000 pessoas inscritas, é isso? É um pouco mais, Um pouco mais, 7.700, sim. 7.700 pessoas inscritas. Desse grupo, as que participam são poucas, não poucas, mas bem menos do que isso. E muitas vezes é um desafio por conta das ideias que as pessoas colocam na página, por conta dos questionamentos, do desconhecimento da doutrina ainda. Então, muitas coisas na página são desafios, mas são questionamentos por conta de não terem conhecimento do que é realmente a doutrina espírita. Então, a presença do administrador da página precisa ser constante ali para responder às perguntas, aos questionamentos, para colocar em evidência o que é realmente a doutrina espírita. Então, isso realmente é um grande desafio, é um desafio interessante, importante. É o desafio dessa simplicidade de levar a doutrina tal qual ela de levar Kardec, que mesmo na França é desconhecido, o próprio Leon Denis, né, que tem um conteúdo magnífico, francês, também desconhecido. Então, esse é um grande desafio, são experiências interessantes, Rosana, que divergem das experiências aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, o espiritismo ele é muito mais difundido, ele é muito conhecido. Então, nós chegamos numa casa espírita, quem está ali está em busca do espiritismo, está em busca do conhecimento, e nesta página, as pessoas também muitas vezes querem saber o que é, mas têm ideias muito contrárias. As pessoas chegam ali com ideias diferentes, divergentes. Então, existe todo um trabalho que tem que ser realizado de realmente mostrar o que é o espiritismo. E este é realmente um grande desafio. Mas é um desafio maravilhoso, é um desafio daquele que quer mostrar o que é o espiritismo, levar o conhecimento desse público que não conhece e que muitas vezes se depara com essa filosofia tão diferente daquilo que ele tinha ouvido até então e que se encanta muitas vezes com aquilo. O Pierre, você já conheceu o Brasil? Já esteve por aqui? Nesta vida, não, ainda não. Aí nessa vida Mas ainda ainda não não. acabou. Gostaria de conhecer.
Claro que sim. Que bom. Eu convidado, né? A Silvia já deve ter te convidado aí, mas nós também, né? Vem ao Brasil. Mas brincadeiras à parte, né? E seria realmente um prazer conhecê-lo, né? Aqui no Brasil, pessoalmente. A Silvia é mais fácil, né, Silvia? Porque está aqui. Mas como que é, qual que é a sua experiência de apresentar, né, esses programas ao lado da Silvia, né, e de conhecer esses palestrantes brasileiros? E também o programa tem palestrantes de outras nacionalidades? Como que é isso? Ahm, para fazer eco ao que a nossa amiga Silvia acabou de dizer, o grande desafio é a simplicidade. Ahm, o que é simples é trabalhado antes, não é? Ahm, e nós temos aqui uma grande dificuldade, é que a maioria das pessoas gostam de pôr rótulos, pôr em pastas, em gavetas, de arrumar bem aquilo que eles pensam conhecer e viver. E o grande desafio é nos afastarmos de todos esses hábitos para constatar que estamos vivendo aqui a mesma vida, no mesmo caminho, um caminho de aprendizagem, um caminho de experiência, ah, de podermos aprender uns com os outros, partilhar. E o nosso mundo aqui, esta bela planeta, ah, é um mundo globalizado onde muitos querem só ouvir uma maneira de pensar. E então o grande desafio é de podermos nos escutar uns e outros com essa grande diversidade uh, de experiências, de vidas. Um, o que faz aqui a dificuldade é de podermos comunicar, tirar um tempo para aprendermos a partilhar. Eu já tinha tentado aqui esta experiência que estamos levando com o Brasil, com alguns amigos aqui em França. Não resultou como eu tinha pensado, mas voltamos novamente a fazer outra experiência. Já temos vários programas gravados. Falta ainda um pouco de tempo para pôr aí ao vivo. E o objetivo é de ter este espaço de comunicação, de podermos nos aceitar como somos, nesta visão espírita de aperfeiçoamento coletivo e individual. É, você me lembra que aí nessa ideia da simplicidade nos lembra também o nosso podcast, né? Que visa também, né, a divulgação da doutrina espírita com simplicidade, porque a gente tem sempre que voltar às nossas origens, né? As origens do cristianismo, a simplicidade, né? Em que ele começou, dessa fraternidade mesmo, sem muita, digamos assim, sem muita imposição, uma coisa bastante fraterna, bastante amiga, e uns pelos outros mesmo. E é isso que a gente busca também a resgatar. E eu creio que eu entendo o Espiritismo desta forma. É uma forma de... É a boa nova Rede Viva realmente, né? Nós voltando para aquela simplicidade primitiva, aquela simplicidade do cristianismo nos primórdios. Então, vocês têm outros projetos, Pierre e Silvia, de divulgação espírita nas redes sociais? Como que seria?
temos muitas ideias. O que É, falta né? são as mãos, é o fazer, não é? Ahm, já falamos aqui em alguns programas, já temos uma série de emissões gravadas, uma série de 12 emissões sobre as leis divinas, as leis morais, com a participação de amigos aqui que têm centros espíritas em França, mas também fora de França, falando o francês, porque é isto que falta aqui, são. É conteúdo em francesa, na língua do país, para que as pessoas possam se apropriar as reflexões. Uma das dificuldades é ter literatura em francês, mas nós temos aqui bastante, mas poucas são conhecidas, poucas são lidas, ainda menos estudadas. Então, os programas que nós temos aqui são programas que convidam à reflexão. Nós temos aqui um programa semanal que permite de termos esta relação com os nossos ouvintes. Eles podem fazer as perguntas que querem sem julgamento. E nós vamos responder da maneira mais simples que podemos, dando uns pontos de vistas que vêm trazer a paz, porque acho que a maioria das pessoas estão em procura de paz, para poder ver o que é realmente. Então, nós temos vários programas, alguns já estão aqui gravados, outros já foram iniciados há muito tempo, mas prefiro aguardar de ter essas realizações já ao vivo para poder falar. Entendo. Mas que bom, né? Que bom. Essa notícia é muito boa, porque a expansão, né, das ideias espíritas, dos princípios espíritas, isso fortalece muito, né, esse objetivo dessa fraternidade que o próprio Jesus nos ensinou e que ele deseja tanto para o planeta Terra. Agora, Silvia, como que você vê, né, diante aí desse mundo novo, né, descortinado aí, nesse trabalho de vocês, como você vê hoje o espiritismo aí, né, aqui no Brasil e no mundo, e como que você acha que isso está caminhando para o futuro? Você tem alguma ideia? Né, eu sei que você estuda muito o espiritismo. Rosana, eu gosto, estudo muito, né? É uma das paixões, junto com o francês, né? A língua francesa sempre foi francês e agora francês e espiritismo, então eu não preciso pedir mais nada para o Papai do Céu, ele já me deu tudo de que eu precisava. Mas eu vejo com muito otimismo. Aqui no Brasil, apesar de todas as dificuldades que a gente vive também nas casas espíritas, com muitas cisões que existem, com muitas ideias diferentes que muitas vezes se apresentam entre os próprios frequentadores da casa espírita, as dificuldades financeiras para se manter uma casa espírita, que são grandes no Brasil, por Muito. conta do nosso problema social. Então, as casas espíritas enfrentam graves dificuldades nesse sentido. Dificuldades de trabalhadores, como disse Pierre agora há pouco, faltam mãos para trabalhar, e embora o espiritismo aqui seja muito divulgado, também faltam mãos para trabalhar, faltam passistas, faltam trabalhadores na casa espírita, faltam palestrantes, por incrível que pareça. Logo depois da pandemia, houve uma mudança muito grande nesse sentido.
pessoas resolveram ficar em casa, não ir mais à casa espírita por causa desse conteúdo que existe nas redes sociais. E a internet é maravilhosa, mas o presencial é fundamental. Estarmos juntos presencialmente na casa espírita é muito importante. O contato, né, a fraternidade presencial, ela é inquestionável. Então, isso é muito importante. Na França, há essa dificuldade, como o Pierre disse, ele sabe melhor do que eu, há essa dificuldade. As nossas apresentações dos domingos contam com um público brasileiro maior que um público francês. O público francês ainda tem uma certa resistência, mas não tem problema, porque eu acho que duas coisas são fundamentais. A primeira é que o conteúdo vai ficar no canal, para Sim. pessoas que vierem depois. E outra coisa que é fundamental é que há muitos espíritos que estão no mundo espiritual que participam do grupo, que participam das emissões, que participam dessas conferências que são realizadas ali. Então, isso toca também o mundo espiritual, que tem necessidade dessa divulgação. O espiritismo, como doutrina formada, como corpo de doutrina formada e codificada por Kardec, Rosana, talvez com o passar dos anos, das décadas, até desapareça, a gente não sabe. Pode até ser que esse conjunto que foi formado pelo codificador talvez até desapareça, mas o que ficará são as verdades espíritas. Essas não desaparecerão nunca. E se o nome espiritismo um dia não mais existir, existirá com outro nome, porque as verdades espíritas, elas são a lei natural, como nos dizem os espíritos, e são para sempre. Exatamente, os princípios, né, as ideias espíritas, elas estão em todos os credos, elas estão em todos os locais. Então, por quê, né, Silvia? A gente sabe que não são ideias que foram passadas por homens, né, por líderes, mas pelos próprios espíritos superiores. Então, é a verdade, como você disse, né? Isso é realmente o que vai prevalecer. E é muito interessante que, quanto mais a gente estuda e aprofunda no estudo, a gente tem mais essa certeza, né, de que as leis morais, as leis divinas realmente são leis que imutáveis, então elas prevalecerão. Haja o que houver, caminhe o mundo em qualquer direção, mas elas prevalecerão. Também consultaria vocês qual que seria, o que vocês aconselham para as pessoas que têm dúvidas, as pessoas que querem estudar o espiritismo ou que querem até mesmo divulgar a doutrina espírita, quais ações que seriam mais bem direcionadas, quais as obras, o que vocês aconselhariam? Essa é para o Pierre. Há muito aqui que escolher. Eu penso que a primeira ação é de aprender a escutar o coração, o nosso próprio querer, a nossa vontade de, de viver. Porque muitos aqui se satisfazem do que têm sem pensar no amanhã. E então aparece o sofrimento, porque há esses hábitos que estão aqui em nós e que nós vamos nutrir. E uma das maneiras é de termos este hábito de refletir, de meditar, de pensarmos sobre o que estamos a viver.
E é o que nós tentamos aqui fazer com todos aqueles que vêm ahm, aqui empurrar a porta do nosso centro, ah, pedindo um pouco de auxílio, de ajuda. Nós tentamos escutar, porque há muito poucos lugares de comunicações, de comunicar, lugares onde nós podemos realmente comunicar. Antes havia aqueles lugares na aldeia onde íamos todos lavar a roupa juntos, onde íamos fazer o pão juntos, onde fazíamos almoços juntos, festas. Hoje tudo é na internet, tudo é à distância. A família já não tem importância. Então, eu penso que o primeiro passo é de sabermos escutar aqui o que está em nós, porque tudo está aqui em nós. Depois o resto, a forma, virá. Pode ser um livro, pode ser uma conversa, uma palestra na internet, pode ser este podcast, quem sabe. A ajuda virá por onde tem que vir, por onde nós vamos estar atentos. Então há sim muita literatura espírita e nós poderíamos aqui falar em alguns livros, mas para mim o primeiro passo é de aprender a escutar aqui o nosso interior, a nossa consciência. Muito interessante, né? A vontade, né? Muito interessante. E você, Silvia, o que você acha sobre essa questão? O Espiritismo nos convida, né, Rosana, a esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, que é a base da transformação moral. Então, preparar em nós esse autoconhecimento, o que para nós ainda é muito difícil, ainda é muito complicado, ainda dói muito por conta de dificuldades do passado, mas o Espiritismo nos convida de tal maneira a realizar esse trabalho que se torna suave, se torna tranquilo, e com isso nos leva a compreender esse sentido da vida e falar com justeza desse processo de autoconhecimento e de passar o conhecimento espírita em direção a esse caminho e a realizar atividades, a ter essa alegria de viver que nós vemos em tantos palestrantes, nós percebemos em Divaldo Franco, percebíamos em Chico, e Dona Ivone do Amaral Pereira, que é um expoente magnífico desse nosso país, essa alegria de viver, de trabalhar, de superação que nos contagia e nos ajuda sempre a querer mais e a levar mais conteúdo para diversificar e mostrar tudo isso que o Espiritismo tem e que nos promove esse entendimento. É muito, é muito interessante, né, Silvia, essa questão. Primeiro, preparar o solo, né, esse solo interno, esse solo interior, porque senão a semente não nasce. E o Espiritismo, ele realmente nos convida para esse conhecimento, né? Esse é um desafio muito grande, que cada vez que a gente mergulha nisso, a gente compreende que a gente se conhece pouco, muito pouco mesmo. E Mas, sabe, Rosana, o que é muito interessante no Espiritismo, aquilo que Pierre falou, falar com o coração. sim, Quando é o nosso coração que fala com alguém, ou numa palestra, numa conferência, a plateia sente a vibração daquilo que sai de dentro de nós. Então, aquilo que sai pela boca é aquilo que subiu pelo coração. E isso atinge grandemente a plateia. E daí a importância dessa simplicidade e da fala
com aquilo que vem do coração. É interessante, Silvia, às vezes as palestras, a gente assistindo às palestras, você nota assim, até a expressão fisionômica do palestrante, né? Quando ele se envolve naquela emoção verdadeira, né? Na, naquele sentimento. Parece que ele fica, assim, às vezes quase que iluminado. Né? A gente percebe, igual você falou, a plateia percebe. E o que a gente sente, né, e pelo menos que eu sinto aí, quando as pessoas falam no canal de vocês aí, é exatamente isso, essa alegria, talvez por estar falando e sentindo a energia do espiritismo iniciante, né, aí da França, Pierre. A gente sente que todos estão extremamente envolvidos, né, por essa energia contagiante do canal, né, do que as pessoas fazem levar, né, até o palestrante também, vocês fazem. Então, isso eu considero, assim, muito importante. E aí eu perguntaria aí também para o Pierre o seguinte, Pierre, aí a gente sabe a realidade, né, da Europa e a nossa realidade aqui, que é completamente diferente em termos sociais, mas existe algum trabalho social aí na França, né, encampado pelo movimento espírita? Há Ah, necessidade? a realidade aqui da França é que há muitas associações caritativas, muito mesmo. Há de tudo, de tudo. E ainda mais. Ahm, eu conheci alguns participantes aqui no Centro Espírita que tinham ahm, essa vontade de poder servir. Alguns iam nessas associações e participavam aqui no Centro Espírita. Mas eu penso que a nossa particularidade aqui na França é de podermos ir além dessa ajuda material, psicológica, ahm, medical, de ir até ao nosso coração, à nossa alma. E quem pode fazer isso? Senão o centro espírita. O espírita. Jesus. Falar de Jesus, do ensino de Jesus. Melhor, fazer como Jesus fazia. E nos ensinou a fazer, a viver. E isso aqui há poucos, muito poucos ainda, vivendo como Jesus nos convida a viver. E a dificuldade é essa: é encontrar no centro espírita quem compreenda isso, quem vai atender o irmão ou a irmã com o coração todo, sem nenhum julgamento, servindo, sempre servindo. Então, eu penso que não é criar coisas que ainda não existem, é fazer o que existe já. A propósito que nos foi dada há mais de 2000 anos atrás. E fazê-la agora viver de novo. É simplicidade do nosso coração, da nossa vontade de ajudar, da nossa vontade de participar essa, a esse serviço, a essa ajuda. Para mim é isso o mais importante. Acho também, comungo com a sua ideia. E você, Silvio, o que acha sobre essa questão? Concordo em gênero, em número e grau. Exatamente. Deve ser assim, deve ser assim. Jesus, em muitas culturas, é um tabu. Fala-se pouco de Jesus. Aqui no Brasil, nós temos, felizmente, a grata satisfação de poder falar muito e expandir essa ideia, mas alguns países, como a França, realmente têm uma resistência, e é essa resistência que algumas pessoas, como Pierre,
procura tentar dirimir, tentar vencer para que Jesus possa chegar mais nos corações e apaziguar mais esses corações que são tão sofridos nesse mundo dos dias de hoje, não é, Rosana? É porque as dores do mundo, né, elas são principalmente dores morais, né? Atrás de cada dor expressa da forma que for, existe uma dor moral, né? Uma dor psicológica, uma dor, né, que convida exatamente a compreensão nossa, né? Mas, sobretudo, a compreensão daquele que vive aquela dor. De repente, se ele não quer compreender, fica muito difícil, né, para ele próprio. Mas, até isso, o Espiritismo nos ensina através, né, da ideia, do princípio da reencarnação. Nós estamos aprendendo, nós estamos aprimorando e voltaremos quantas vezes for necessário. Nós estamos já com o tempo, já quase, ainda temos uns minutinhos, mas estamos caminhando para o final aí da nossa entrevista, e que pena, né? Porque o papo está tão bom que a gente queria mesmo era ficar mais tempo falando com vocês, aprendendo aí a respeito dessa doutrina tão maravilhosa, né? Assim, que é um mundo que se descortina para nós, né? Quanto mais a gente aprofunda, parece que mais a gente tem sede, a sede que Jesus nos fala, né? A sede de amor, a sede de compreensão. E eu acho que o Espiritismo vai nos dando isso todo dia, todas as vezes que a gente começa a estudar. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para fazerem as considerações que vocês acharem necessárias. E eu gostaria de convidá-los para estar aqui conosco mais vezes, para que a gente pudesse estender esse assunto, talvez numa carta mesmo, talvez num outro tema específico, né? E aí a gente vai conversando. Né? Se vocês aceitarem, a gente vai ficar muito feliz. Convite aceito. Então, atendendo aí, né, a Sílvia, né, as damas, né? Eu comecei falando do Pierre por causa do canal, viu, Sílvia? Sim. Olha, para finalizar, eu gostaria de, logicamente, agradecer imensamente, já agradeço a oportunidade de participar do canal, e esse agradecimento é para o Pierre, que me convidou e que me incitou a participar de todos os estudos que o canal tem, são muitos estudos, são muitas atividades, e a minha alegria de poder estar ali com o grupo é muito grande. A minha alegria de poder participar dessas palestras, que em francês se chama Les Rendez-vous du Dimanche, que são os encontros de domingo, é muito grande. Eu não poderia ter contato com todas essas pessoas se não fosse através desse convite que o Pierre fez, da gente organizar esse grupo de palestrantes, que no começo eu fiquei muito assustada, um pouco com medo, porque eu dizia, mas eu não conheço muitas pessoas, como que nós poderíamos fazer? E alguém me indicou o Orson, e o Orson foi o grande entusiasta, o nosso padrinho dessa atividade, e me passou todos estes contatos maravilhosos, e todos foram sendo de uma gentileza muito grande. Então, eu só tenho a agradecer a essa oportunidade de continuar aprendendo Espiritismo com o canal La Maison du Spiritisme, e em francês ainda, que é uma grande dádiva para mim, e dizer
que o Espiritismo é essa luz, o Espiritismo é conhecimento, é libertação, e o Espiritismo nos liberta do sofrimento pelo conhecimento. E esse conhecimento, em consequência, nos dá fé, nos dá alegria de viver, nos dá oportunidades imensas de poder continuar lutando, essa robustez moral que faz com que a gente se torne pessoas cada vez mais convictas de que o Espiritismo é essa luz do mundo. Então, muito obrigada, Rosana, por essa oportunidade, obrigada, inclusive, a Rosana pela presença no canal, porque a Rosana faz parte desse grupo de oradores, pelo auxílio que ela nos dá, pelas vibrações que são muito importantes, e que nós continuemos firmes e fortes, cada vez com mais vontade de trabalhar e de lutar sempre. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Silvia. Muito obrigada. Nós gostaríamos de trazer aqui uma reflexão sobre a boa vontade. Às vezes nós queremos, mas não fazemos. E não nos demos ao trabalho de fazer, de ir à procura. Eu penso que uma das grandes riquezas está aqui, em nós, essa boa vontade. Não sei, mas quero aprender, quero viver, quero compreender. E essa boa vontade nos põe no caminho certo. Temos que compreender que, sim, o conhecimento nos ajuda, mas sem a prática, onde é que vamos? Não vamos muito longe. Então, é compreender esse conhecimento aqui intelectual e depois aqui no coração, esta prática do sentimento, compreender, aprender a pôr em prática tudo isso, errar, voltar até que isso esteja perfeito. E depois ensinar, partilhar, conviver, dar o que nós já recebemos. Então, para fazermos tudo isso, necessitamos o quê? Unicamente boa vontade. Boa vontade. Fazer um esforço. Ler o que sabemos que temos que ler. Pôr em prática o que já conhecemos. E viver assim, simplesmente, com essa vontade que vem do coração. Penso que o essencial está aqui, em cada um de nós. Em cada um de nós há bom. Então, vamos partilhar o melhor e esquecer o resto? Exatamente. Vamos viver o melhor e esquecer o resto. Essa é realmente uma proposta muito maravilhosa. Gente, eu agradeço, então, mais uma vez a vocês. Foi muito bom esse nosso contato. A gente continua conversando, né? E, com certeza, teremos outras oportunidades. Aproveito para agradecer a todos que estão nos prestigiando, que prestigiam o nosso canal, que é um canal que, como eu já disse, também quer viver a simplicidade. Pierre e a Silvia, eles personificam essa ideia da simplicidade, do cristianismo verdadeiro, do cristianismo e do espiritismo que foi nos ensinado pelos grandes espíritos. Então, eu agradeço, convido a todos para continuar participando, dando opiniões, ideias, críticas, nos consultando, nos perguntando, e a gente vai respondendo com calma, a gente vai levando os assuntos para os episódios. Muito obrigada a todos, que tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.